Fala pessoal, mais um Papo Business na área, agora com um parceiro, um irmão meu de maçonaria, sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Pela primeira vez a gente vai dar uma diversificada aqui no Papo Business, né? Sempre tenho trazido parceiros e empresários, clientes, né, que eu faço a consultoria. E hoje eu quis dar uma diversificada, quis trazer algo diferente para trazer um pouco mais de conteúdo aí para o meu público e a gente vai falar principalmente das leis de trânsito, toda aquela parte que a gente tem receio quando para numa blitz e tal. Então, eu trouxe um especialista na área, uma pessoa que tem muita bagagem, muito conteúdo, além de ser um grande amigo, um grande irmão. Jedson, prazer. Muito obrigado pela Prazer, sua Rafael. presença Muito aí. obrigado pelo convite. Gostaria que, primeiramente, você se apresentar como pessoa, né? Como quem é o Jedson, como é que surgiu a ideia da Polícia Militar. Então, contar toda a sua história aí Sim. para o nosso público. Fique à vontade. Então, Rafael, eu sou de Cachoeira de Itapemirim, né? Nasci em Cachoeira de Itapemirim. Meus pais, na época, moravam em Rio Novo do Sul. E meu pai é pastor evangélico, né? Então, desde quando eu nasci, sempre numa cidade, em outra, nós rodamos todo o estado do Espírito Santo, ali na parte, quando criança, né? Então, morei em Castelo, Guaçuí, Muniz Freire, inclusive a gente estava conversando sobre Aham. Muniz Freire agora, né? São Gabriel da Palha, em Minas Gerais, em Nanuque, aqui em Cariacica, em Nova Brasília. Em 1990, meu pai foi mandado aqui para Vitória, e onde a família se estabilizou e está até hoje, né? Uhum. E eu trabalho desde os 12 anos lá em Muniz Freire, né? Tinha um sargento, inclusive, da Polícia Militar aposentado lá, tinha uma combizinha, né? E ele vendia verduras, né? E eu fui lá pedir emprego a ele para poder. Ia com 12 anos ali, comecei a trabalhar, né? Estudava, chegava da escola, ia lá, trabalhava lá com ele lá até na parte da tarde, né? Ficava ali todos os dias. Então eu aprendi a trabalhar muito cedo e o valor das coisas muito cedo com os meus pais, né? Uhum. E depois, com essa mudança para Vitória, né? Eu trabalhei como representante comercial, já ainda Ainda adolescente, né? adolescente, né? Numa empresa na época chamada Clipel, era uma empresa de representação de papelaria, né? Ah, legal. Eu trabalhei ali como adolescente, depois eu trabalhei também em oficinas mecânicas, com pintura de carro, e sempre trabalhando, né? Uhum. E, dado tempo, posteriormente, eu entrei na empresa, na época, no Grupo Itapemirim. Trabalhei na Sudeste como cobrador de ônibus, né? Então, Que legal! rodava o Espírito Santo para Castelo, para Guaçuí, para Guarapari, Marataízes, fazia todas essas linhas, né? Eu trabalhei como cobrador de ônibus nessa época e surgiu, tinha alguns amigos meus que entraram para a polícia. Então, aquela parte de jovem ali, novo, 18, 19 anos, ó, vou entrar para a polícia e tal. E era algo que eu já tinha desde pequeno, né? Gostava, tinha interesse. E no ano de 1997 eu ingressei na carreira policial militar, né? Uhum. E sou muito grato a Deus, né? Nosso grande arquiteto do universo, por ter aberto essa porta, né, da Polícia Militar, que para mim foi muito bom, né? Uhum. Eu agradeço grandemente a Deus por poder ser policial militar, que eu faço algo que eu gosto. Eu Uhum. costumo dizer que todos os dias eu saio de casa para me divertir. Eu não saio para trabalhar, porque para mim o meu trabalho é uma diversão, é aquilo que eu gosto. Eu faço com amor, eu faço com paixão. Eu realmente trabalho com vontade. Então, para mim, o meu É, serviço é o é sonho algo. de todo profissional, né? Trabalhar em algo Sim, que gosta, né? sim, sim. Então eu gosto muito do que eu faço. Eu faço realmente com amor e paixão. Eu tenho assim uma responsabilidade muito grande com o meu serviço, né, com a coisa pública. Eu acho que o servidor público ele tem que ter essa responsabilidade, né, com o servir o público, né? E servir o público com seriedade, comprometimento com a coisa pública. Uhum. Praticamente 30 anos, então, já. Eu vou fazer 27 anos, né, esse ano, faço 27 anos como policial militar. Trabalhei em algumas unidades da polícia, né? E o local onde que eu realmente me identifiquei foi o batalhão de trânsito, né? O local onde que eu fiquei ali por praticamente aí 16 anos, né? Ah, Nesses legal. 27 anos. Realmente é um lugar que eu gosto
gosto muito, é uma matéria que eu gosto muito, procurei estudar, me especializar na área, para realmente servir ao público com excelência. Você fez direito, não? Porque você, quando comenta muito sobre leis e tal, né, que a gente conhece, parece que você tem esse know-how, ou não? É só de tanto Não, estudar a eu, lei. eu entrei na faculdade de Direito em 2007, Ah, né? ok. E aí fiquei até o quinto período e por cargas de situações da vida eu desisti da Acabou. faculdade de Direito, né? Fez mais da metade do curso, então. Isso. E depois eu me graduei em Gestão de Segurança Pública, Ah, né? legal. E estou pós-graduando agora em segurança no trânsito, que é algo que é importante, né? A gente sabe, quanto mais conhecimento a gente obter, melhor. Mas eu gosto muito de ler sobre a legislação de trânsito, é algo que realmente me atrai muito, né? Entendi. E eu costumo dizer, Rafael, que o trânsito até na sua casa, né? A partir do momento que você coloca o pé no chão, você está transitando. Apesar de não ser uma via pública, ser uma dentro da sua casa, mas é Aham. um trânsito, né? Você está ali andando, você está se locomovendo, você está em trânsito dentro da sua É que casa. você não tem filhos, né? Eu tenho Ah, sim a Luísa e o Arthur, que são assim uns meninos excepcionais, né? Queria até deixar um abraço aqui, um beijo no coração depois deles, eles vão ver né? o episódio, Com né? certeza. Mas já são maiores, já? Não, não. O Luísa tem 12 e o Arthur tem 11. Ah, tá. É, Entendeu? mas já não tem tanto brinquedo espalhado que você possa chutar no trânsito da sua casa, né? Não. Não, porque eu perguntei isso porque em casa eu tenho criança pequena, então o trânsito é até perigoso. Pode acontecer um acidente em É casa também, né? além de carro, cachorro também, cara, você né, faz aquela bagunça básica, né? Sim, Cachorro sim. dá mais trabalho que Sim, filho. sim. Com certeza. Mas que mais, Jetson? Me conta aí como é que surgiu então essa migração para o trânsito? Como é que foi a tua carreira na Polícia Militar até então? Então, em 1997 eu entrei no curso de soldado, formei em 98 e fui enviado para o 7º Batalhão, local onde eu fiquei ali aproximadamente 10 anos, né? Ali Uhum. naqueles bairros periféricos, Nova Rosa da Penha, trabalhei em Campo Grande muito tempo, trabalhei em Cariacica ali praticamente em todos os bairros ali do município de Cariacica. E, dado um momento, eu morava em Vila Velha na época, e com a possibilidade de transferência, eu me transferi para o 4º Batalhão, né? Hum. Onde que eu trabalhei também durante um curto período, e surgiu uma oportunidade de ir para o Batalhão de Trânsito, né? Isso em que ano, mais ou menos? Salvo me engano, acho que 2007, 2008, não me recordo exatamente a data. Uhum. Aqui em Vitória já. Isso. E aí eu fui transferido para o batalhão de trânsito. E como eu falei, foi algo assim que realmente Você se identificou eu me mais? identifiquei mais, né? É porque é muito fácil trabalhar com trânsito, né? O trânsito, você tem um CTB, é o regulamento, né? Do agente Uhum. da autoridade de trânsito. Então, é andar com o regulamento embaixo do braço e fazer o que está ali. É muito simples, é o Ctrl+C, Ctrl+V. A situação clássica está aqui, ó. Aconteceu isso. Vamos lá olhar. Isso aqui, o que, que é? Ó, a situação tem que ser tomada esse tipo de providência. Então não é muito difícil, né? Uhum. Então é muito fácil a gente poder exercer a função, né? Legal. O... Em termos de segurança também, né, para o próprio policial, você acha que o batalhão de trânsito corre menos risco também, né, para o profissional de segurança? Então, Rafael, Porque é menos, eu acho que é menos ostensivo, talvez, então, né? eu não, eu gostaria até de deixar claro, eu não falo em nome da instituição Polícia Militar, Óbvio, né, claro. e nem em nome do Batalhão de Trânsito, né? Uhum. Mas eu acho que nós policiais, nós somos policiais 24 horas, independe de Sim, qual unidade nós estamos aqui para servir o povo, mesmo fardado, sem fardo, em qualquer lugar que nós estamos aqui para atender a população da melhor forma possível, claro, né? claro. Não, eu tô dizendo muito mais assim, a gente pensa assim, né, como você falou, o policial quer queira que não, tá correndo risco com farda, sem farda, né, em qualquer Sim. batalhão que esteja. Eu tô dizendo que como as suas operações era mais ligada ao trânsito, menos no sentido de caça, caçar bandido, vamos dizer assim, né, e entrar no morro, fazer perseguições, eu não sei bem como é que vocês chamam as ocorrências de vocês, mas eu acho que vamos dizer assim, eu acho que vocês procuram menos problema, né? Menos perigo, né? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que qualquer instituição ou qualquer ambiente de trabalho é como se fosse um relógio,
né, de pulso, aqueles relógios mecânicos, Uhum, né, que cada um tem a sua função. claro. Né? Então, acho que para qualquer local para funcionar, qualquer estrutura para funcionar, cada um tem Um complementa o o outro. complemento do outro. Então, eu vejo mais como que é um resultado de conjuntos de coisas, né? Todo mundo unido, cada um fazendo a sua parte, para no final a gente ter um resultado positivo. Entendi. Que legal. Irmão, vou dar uma olhada aqui. Eu fiz uma atazinha de reunião. É, vamos, vamos falar sobre sinistro de trânsito, com vítima, sem vítima, aonde se registra, como é que é o procedimento padrão, normal, como é que realmente acontece? Então, Rafael, sinistro de trânsito, né? Eu tenho a minha própria definição, né? Isso não é definição oficial, né? É, Então, o que acontece? O sinistro, hoje em dia, com o advento da pandemia em 2020, houve uma mudança, né, no atendimento de ocorrência no estado do Espírito Santo, que já vinha acontecendo em outros estados, que também já a Polícia Rodoviária Federal fazia, né? E o atendimento de ocorrência hoje se dá de duas formas, né? Ela faz online para ocorrência sem vítima, Uhum, né? O cidadão aconteceu um acidente, né? Ele não precisa mais ligar para o 90 para solicitar viatura no local, né? uhum, Ele pode fazer a ocorrência na tranquilidade do lar, né? A minha orientação que fica é o seguinte: aconteceu um acidente de trânsito, não tem vítima, né? O que fazer? O que que eu faço, né? A grande pergunta, né? Às vezes a gente tá com o trânsito todo parado, você vai chega lá, tem dois motoristas discutindo para saber quem está certo e sem vítima, sem nada. A minha orientação é que aconteceu o acidente, né? Faça o quê? Tira o veículo da via, posto lá, fotografa a via, pega os dados, né? E essa ocorrência pode ser feita tanto no site do Detran quanto no site da Polícia Militar. E isso se deu devido, né? Essa aceleração, ela se deu logo após ali na época da pandemia, né? uhum. Então houve essa mudança. E os atendimentos com vítima passaram a ser, continuam a ser feitos pela polícia, né? Então, quando tem um acidente com vítima fatal ou parcial, a minha orientação é que faça o quê? Prioridade. Liga Ambulância, 192, primeiramente, né? Para fazer o socorro da vítima, ou até mesmo constatar se há óbito ou não. Eu estava até conversando com uma pessoa ontem e estava falando sobre isso. Ah, mas a pessoa morreu ligado. Não, eu não sou médico, né? A pessoa não é como médica. garante, né? O certo é ligar para quem tem a técnica para saber se aquilo realmente se a pessoa faleceu. Que nós temos aí no histórico aí, se a gente for verificar aí, lá no YouTube ou nas redes sociais, você vai ver situações que a pessoa estava morta. Chega lá, não, a pessoa está morta, não, tem que levar para o hospital. Uhum, Então, a orientação é, primeiro, 192, né, com vítima parcial ou fatal. Primeiro liga para o 192. Os procedimentos praticamente são os mesmos, né? Posteriormente, ligou para o 92, fez a sinalização da via para evitar um novo acidente. É, liga para a Polícia Militar, né, para o 90, né? E vai ser enviada uma viatura que vai fazer o atendimento da ocorrência. Com vítimas parciais, a minha orientação é que a vítima foi socorrida, ou tem condições ali da vítima estar no canto ali da via, retira o veículo da via, porque tem que uhum, dar fluidez ao trânsito, né? sim. Imagina aqui a Grande Vitória, onde nós temos poucos gargalos, nós temos poucas saídas, né? Para Vila Velha, você só tem duas. Ou você passa Uhum, pela terceira, ou você passa pela ponte, 5 pontes, né? A Florentina Vidos. Para Cariacica, você também só tem uma, né? uhum. Que é a segunda ponte. E para a Serra você só tem dois lugares. Ou você passa por Jardim Camburi ali, né? Uhum. Ou você Pela passa BR, né? pela Pela avenida, rodovia, a Avenida do aeroporto ali. das Paneleiras. Então imagina se acontece dois sinistros nos mesmos locais de saída no mesmo tempo. Ninguém anda. Né? Uhum. Então acho que tem que dar fluidez, né? E para isso aconteceu um acidente sem vítima ou com vítima parcial, a pessoa está ali do lado, né? Mesmo que machucada, dá para ela tá ali encostadinha no cantinho ali, liberar a via, né? Para dar fluidez, sinalizar, é claro, né? Para dar fluidez.
Uhum. Agora, ocorrência com vítima fatal é um negócio mais complexo, né? Uhum. Prioridade, 192, fazer sinalização da via para evitar um novo acidente, né? É, ligar para o 90 para demandar a equipe para o local para fazer o atendimento e aguardar. Posteriormente, tem todo um processo aí, que é a vinda da polícia, da perícia, etc e tal, para depois fazer a retirada do veículo. Mas, de qualquer forma, os veículos têm que ser removidos da via posteriormente. Até porque tem previsão legal no CTB quanto à retirada de veículos da via envolvido em sinistro. Se não retirar, inclusive, está pacífico de punição. Ah, interessante. Então, se você não tirar. Ocorreu um acidente, se você não tirar o carro da via ali, está obstruindo o trânsito, você ainda pode levar multa, por exemplo. Pode ser notificado, porque está previsto isso no CTB. Tá? Entendi. Deixar o condutor envolvido em acidente sinistro, né? Eu estou falando aqui com as minhas próprias palavras para ficar mais fácil para o ouvinte, né? Para as Uhum, pessoas que vão nos ver, para ficar uma linguagem mais popular, não é uma linguagem técnica, né? uhum. Mas vamos dizer assim, deixar o condutor envolvido em sinistro de retirar o veículo da via, né? Para dar fluidez ou obstruir na via. Cabe sim notificação e talvez até, dependendo da análise do agente da autoridade de trânsito que estiver no local, até remoção do veículo para parte credenciada. Ah, Entendeu? tá. Entendi. E é por isso, então, inclusive, que a questão da. Quando. Eu não entendo bem, mas quando também dá pane seca, ou seja, sem combustível, também é passível de multa também, Tem né? previsão legal sim no CTB também. É porque o condutor, imagina, aconteceu esses dias, eu estava vindo para Vitória na segunda ponte e o camarada empurrando o carro. Quer dizer, o cara tem que ter, o condutor, ele tem que ter responsabilidade com o veículo que ele utiliza, Pô, né? dentro da ponte? É em cima da ponte, ou seja, para tudo, Para tudo. né? Você não consegue andar, é aquilo que eu falei, só tem um lugar para você vir, né? Ou você passa para o Santo Torquato, dois, né, também, né? Ou você passa para o Santo Torquato e pega as 5 pontes, ou você pega a segunda ponte. Imagina 7 horas da manhã um veículo quebrado na segunda ponte, para tudo. Você não Uhum. consegue vir de Cariacica, você não consegue vir de Vila Velha, e quem tiver ali no meio não consegue ir para lugar nenhum. Ah, eu acho que foi logo quando mudou essa lei aí da pane seca. Eu tenho até uma historinha engraçada. Mais de 20 anos isso, acredito eu. Eu estava em Recife, estava vindo de, acho que Jaboatão dos Guararapes, indo para Recife, que eu fazia uma usina de cana-de-açúcar em Jaboatão, né? E estava dormindo num hotel em Recife. E aí meu carro morreu sem combustível, né? Porque eu achava que dava para chegar até Recife, naquele negócio. Carro alugado, na época, um Gol geração, acho que 3 ou 4, que ligou bolinha da Localiza. Falei, não, dá pra chegar em Vitória. Aí morreu, né? E aí eu dei cena. Só que ainda bem que ainda faltava tipo coisa de 1 quilômetro. Eu vi um posto a 1 quilômetro assim, né? Eu falei, vou ter que buscar o saquinho, eu pensei, né? Aí eu parei do lado do pisca-alerta, cara. Quando eu parei, veio uma viatura da polícia militar. Talvez até daqueles batalhão de choque e tal, porque os caras tá bem fortemente armados, aquelas viaturas grandes. Falei, pronto, ferrei, ainda vou levar multa ainda, porque o carro deu pane seca. Cara, eles foram super simpáticos, me colocaram dentro do carro, me levaram até o posto, comprei o saco, trouxeram de volta, ficaram comigo até eu encher ali. Aí eu fui, né, até o posto ali, onde eu tinha acabado de comprar o saquinho. Eu falei, não cheguei em Vitória, não cheguei em Recife mesmo, enche o tanque aí. Então, né, isso aí ficou me marcado. Eu até fiquei com receio, né, de, sei lá, de levar uma bronca, pelo menos, né? E não, foram super, super simpáticos comigo na época. Eu sempre falo o seguinte, como servidor público, né? A gente tem que estar ali sempre para servir e proteger, né? Mas é claro que sempre com o CTB embaixo do braço. Tem que seguir os procedimentos. É isso aí. Se eu exijo nas empresas que siga os procedimentos ali na empresa, tem que seguir fora dela também, né? Com certeza. Irmão, vamos mudar um pouquinho de assunto, mais ligado ao trânsito ainda. A gente, antes do ar, né? Quando a gente estava gravando, antes da gente começar a gravar, aliás, você falou sobre mototáxi, moto aplicativo. A gente estava Então, o conversando, que acho que é bem acontece? interessante isso, né? Eu tive uma percepção, né? Eu tenho acompanhado isso, o aumento de uso de moto, a chegada, né, que não existia aqui no Espírito Santo, né, moto aplicativo, né, que é o Uber, moto, né, que eles estão falando Uhum. aí,
Uber Pop 99. E aí eu fui procurar olhar na legislação. Isso não é legalizado, não tem legislação que ampare esse tipo de condutor, né? Nem o condutor, nem o passageiro. É, porque a legislação que regulamentou o veículo por transporte de aplicativo de 2018, o legislador foi muito claro, né? Que para você conduzir veículo por aplicativo, você teria que ter, no mínimo, categoria CNH, categoria B. Uhum. Né? Se o legislador, quando ele criou a legislação, ele colocou lá que no mínimo categoria B, de cara ele já excluiu o transporte de passageiro por motocicleta. Por quê? Dentro do próprio CTB, você tem ali a legislação que cria ali o serviço de mototáxi, que ampara o serviço de mototáxi, e é totalmente diferente Uhum. do transporte por aplicativo. Apesar de parecer a mesma coisa, são legislações distintas, Uhum. tá, Rafael? A legislação de aplicativo ela é bem clara, é separada, diz lá como é que é, etc e tal. O serviço de mototáxi também tá previsto no CTB, né? E tem todo um regramento jurídico ali que diz como que tem que ser a motocicleta, o que o condutor tem que utilizar, como que ele tem que proceder, qual o tipo de registro de licenciamento, que é veículo para transporte de passageiro, né? Ou seja, a Uhum. placa, antigamente seria a placa vermelha, hoje os números são vermelhos, né? É, tem que ter curso específico para isso. Então tem toda uma estrutura. E não, eu te falo assim, não pelo meu trabalho diário que eu tinha ali, né, no meu Uhum. serviço, a minha percepção pessoal, tá? Isso aí não tem dado estatístico, isso aí não tem, em lugar nenhum está escrito não, tá? Mas a minha Uhum. percepção, tá, é que houve um aumento de sinistro envolvendo esse tipo de transporte. Tá? E faz sentido, né? Eu comecei. E em certas situações eu me deparei com pessoas fazendo transporte por aplicativo que não era habilitado. Ele tinha uma pessoa lá que fez o cadastro com habilitação, mas aquela pessoa que estava Não conduzindo a era quem moto estava. não era a pessoa Não que é a estava pessoa do ali, cadastro. do cadastro, estava utilizando. É o Outro, jeitinho brasileiro, né? outro, né, tinha feito uso de bebida alcoólica, né? Uma série de irregularidades, né? Claro que. Isso tem muito a ver com a economia, né? Porque se você já está entrando em um carro de uma pessoa desconhecida que você apenas contratou pelo aplicativo, já tem um certo risco, que dirá o risco que você tem subindo numa moto de uma pessoa desconhecida. Sim, sim. Eu particularmente, até escrevi um artigo sobre esse assunto. Eu não sou contra, tá, o uso do aplicativo. Eu acho que hoje nós vemos uma sociedade onde as pessoas estão muito aceleradas, as coisas estão muito corridas, as coisas estão muito, todo mundo com muita pressa, né? Então, eu não sou contra, eu acho que é até uma forma da pessoa ter um trabalho honesto, trabalhar, Sim. ganhar, defender o seu ganha-pão ali no seu dia a dia, né? Mas tem que cumprir a regra do jogo. E a regra do Uhum. jogo hoje não garante a esse condutor, né, e nem as pessoas que estão fazendo uso desse transporte, nem não tem, Não tem segurança, não né? tem segurança, não tem garantia jurídica nenhuma, não tem segurança jurídica nenhuma, porque não é previsto em legislação nenhuma. Eles Uhum. estão, como diz o outro, no limbo, né? Uhum. Eu creio, né, que logo algum deputado, algum senador deve propor regulamentar isso ou até na própria legislação ali do Uber que foi criado em 2018, né, juntar com essa lei aí para tentar regulamentar isso, que eu Tentar acho que criar mais regras, né? eu acho que é importante, sim, que as pessoas trabalhem, né? É importante, é uma forma de você gerar economia, mas tem que ter responsabilidade com aquilo que... Porque são vidas que estão Sim, sim. sendo transportadas, né, Rafael? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu, particularmente, não uso, né? E, Nunca vou usar um transporte irregular e é desse. uma coisa muito difícil de fiscalizar, né? Quem está usando do aplicativo, É porque né? você não... Você está olhando um monte de motoqueiro. Quem é o quê, né? Então, assim, É, é algo bem difícil de fiscalizar, acredito eu, né? Na prática. eu particularmente, vou trazer
minha pessoa aqui, eu que quando fazia a minha fiscalização, eu tinha meu modus ali operandi da forma de Tentar constatar identificar. isso, né? Que eu não vou falar, é claro, né? Mas tinha toda uma forma de chegar a saber se era ou se não era, Entendi, né? entendi. Legal. O recado que eu deixo para as pessoas que utilizam esse tipo de transporte é que não o façam por enquanto, porque não tem lugar nenhum dizendo que isso é Que dê legal, que segurança. dê segurança. Isso não é legal, é um transporte irregular, né? Uhum, Ou seja, se você sofrer um acidente, eu creio que você não vai ter nenhuma segurança jurídica, você não vai ter como você requerer de quem, né? uhum, Sendo que isso não tem fundamento, não tem escrito em lugar nenhum, não é regulamentado. uhum. Né? E o condutor que faz esse tipo de transporte, ele cai lá na legislação de mototáxi, que é previsto no CTB. Cabe remoção do veículo, notificação, né, para o condutor e etc. Tal. Então o cara vai ter uma certa dor de cabeça. Eu Uhum. acho que, como eu falei anteriormente, é importante para gerar economia, mas tem que gerar de forma regular, não Sim, irregular. sim, sim. Então é até interessante, né, que as pessoas estiverem ouvindo, as pessoas que fazem esse tipo de transporte, procurar, né, alguém que possa os ajudar na criação de uma legislação específica para isso, né, para Uhum. eles não ficarem fazendo transporte irregular. Porque imagina um pai de família que sai cedo para trabalhar, fazer esse transporte, às vezes o cara está desempregado, compra uma motinha, não, vou ganhar meu dinheirinho ali, ou até para aumentar a renda familiar dele, e ele se envolve num acidente com uma vítima fatal, uma vítima parcial, e essa pessoa processa ele. Ele vai Uhum. ter uma dor de cabeça pro resto da vida, Com entendeu? certeza, com certeza. E vou só aproveitar aqui para dar um esclarecimento, aí um toquezinho para o nosso público. O nosso Papo Business aqui fica numa sala comercial, onde tem dezenas de outras salas, né? E tá tendo alguma reforma em alguma sala próxima e de vez em quando vai aparecer algum ruído no nosso som, mas eu acho que dá para tocar assim numa boa, tá, turma? Então, peço perdão já de antemão se caso em algum momento tiver um ruído aí fora do normal na nossa gravação aqui no nosso bate-papo, tá? Meu amigo, mudando um pouquinho de assunto, lei seca, blitz da lei seca, quais são as dicas aí? Como é que você pode orientar o público, os riscos, os problemas que podem É, ocasionar? a orientação é que se for beber, não dirija. O básico, né? Eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande a pessoa fazer uso de bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de droga psicoativa ou remédios, né? Que já aconteceu situações aí de ter identificado pessoa que tinha feito uso de medicamento e está dirigindo um veículo praticamente com a capacidade psicomotora totalmente alterada devido à medicação, né? Uhum, Então, um veículo mal utilizado é uma arma, né? Então, nós temos que ter muita responsabilidade com o veículo. uhum, O que acontece, Rafael? A legislação ela é bem pesada, né? A pessoa corre o risco de ter a carteira suspensa, ser preso, né? Então tem uma série de regras ali. Nas operações, as pessoas às vezes têm muito medo, né? Eu costumo dizer que nós temos dois tipos de aparelhos lá, né? Que eu estava conversando com você anteriormente, uhum, que é o bafômetro passivo, né? E o bafômetro ativo. O bafômetro passivo é aquele que o agente da autoridade de trânsito está sempre ali com ele ali, sopra aqui, né? Para ver o quê? O que que esse aparelho faz? uhum, Ele ali ele não vai mensurar a quantidade de álcool que você tem no sangue, se tem ou se não tem. Ele só vai dizer se você fez uso de bebida alcoólica ou não. Então, essa primeira triagem, as pessoas não precisam ter medo de soprar, uhum, de forma alguma. Só a única coisa que vai dizer, se você bebeu, vai ficar vermelho. Se não bebeu, vai ficar verde, uhum. né? Então, a orientação é sempre que faça, né? Entendi. O passivo, né? Porque Uhum. ele E ela não tem uma tolerância, não é isso. Ele vai dizer só se fez uso ou não, tá? né? Ele só fica vermelho ou Se for um verde. pouquinho, pega. Não existe, eu não posso dizer isso, né, Rafael? Se é um pouquinho, se é muito, porque Vamos dizer assim, é, um copo é pouco ou muito? Já não, pegaria? É isso que eu não- quero dizer. então, eu não posso dizer isso porque Vai de pessoa a pessoa? cara, e aquela situação, né? É,
Bebida e veículo, nunca. Já não deve, Zero. mesmo um copinho não deveria. Zero, nunca, nunca. Não existe meio copinho, um pouquinho, nada. Quer sair de carro, beba água, beba refrigerante. Eu tava no Nordeste agora, nas férias agora, e até falando em beba água, tinha um rapaz que passava na praia e gritava assim, beba água, camelo, beba água, camelo. Então, vai sair e dirigir carro, beba água, não faça isso de beber qualquer tipo de bebida alcoólica, Faz né? sentido. Então, quer se divertir? Vai, pega um parente para dirigir, a esposa, ou que seja, um amigo da rodada, pega Uber, pega táxi, pega qualquer coisa, não pega o volante, Uhum. né? Ou pega a moto para andar. Porque fatalmente vai ter um acidente, né? Ou pior ainda, né? Pode ter um acidente gravíssimo, com vítima fatal, com vítima parcial, o quanto né, de situações que a gente vê por aí de pessoas que acabam se envolvendo. Hoje tem sido menos, né? Tipo assim, é perceptível, né, que na Que mídia a gente vê reduziu. isso, que reduziu, que as pessoas estão mais conscientes quanto a isso, né? Uhum. Mas o que acontece? Se esse aparelho ficar vermelho, você tem a possibilidade, né, previsto na legislação, né, de fazer o bafômetro ativo. Esse bafômetro ele vai mensurar a quantidade de álcool que você tem no sangue, né? Que aí vai até 0,33, né, que é administrativo, ou seja, você vai receber uma notificação, né, por ter feito uso de bebida alcoólica. E, porém, os procedimentos são só procedimentos administrativos, né? Você não vai Uhum. preso, etc e tal. Acima disso, aí é cadeia, é DPJ. É mesmo? É DPJ. Acima de 0,34, a partir de 0,34. Não só para o público, mas até para mim entender. O que seria 0,34? Só para ter uma ideia de volume. Então, não tem como você mensurar isso Porque de também tem pessoa uma para questão de pessoa. metabolismo, né? É muito Mas complicado. 0,34, vamos assim, se a pessoa tem um metabolismo normal, fraco, tal, seria Não quanto? tem Não como, tem nem ideia. não 1 litro de tem, chopp? não tem como. Não tem como, zero condições de você poder Mensurar isso em mensurar volume. isso em volume, cara. O que acontece é que se o aparelho medir acima disso, é DPJ e dependendo da situação é presídio, né? Fora a suspensão da CNH, né? Remoção do Não, veículo. remoção do veículo não, porque remoção Pode do chamar veículo alguém para que esteja normal, né? Que não esteja à base de depende, é álcool. claro, se o veículo vai estar em dia ou não, né? Aham. Se o veículo estiver em dia, um condutor habilitado que passar pelo teste libera o veículo e o veículo vai ser liberado sem problema algum, Uhum. né? Agora, essa quantidade, essa questão de mensurar e tal, isso aí depende de pessoa para pessoa. Não tem como você, quando chegar e dizer, ah, não, ó, bebi 2 copos. Tem gente que pode beber 2 copos e ficar louca. Então Uhum. tu vai beber um barril, vai ficar legal, mas vai constar lá que tá com quantidade de álcool enorme. Uhum. Então, eu sempre falo, mais uma vez, se beber, não Não dirija. dirija. Nunca, Nem um nunca, copinho nunca, de café. nada. O café pode, o copo de O café, tamanho do copinho, eu quis dizer. zero, 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 sem condições nenhuma. Legal. Entendeu? E pessoal que tem carteira suspensa rodando por aí, quais são as. Acontece o seguinte, se a pessoa for pega, né, nessa situação de carteira suspensa, ele estiver conduzindo, fatalmente a carteira dele vai ser cassada, porque é proibido. Né? Se você Uhum. tem carteira suspensa, você não pode dirigir veículo. Você tem que se abster de dirigir, né? E pegar um táxi, pegar um Uber, contratar um motorista, né? Contratar um motorista, mas não pode dirigir de forma alguma, né? Durante esse tempo que você está ali com a CNH E pode suspensa. ser até 2 anos, é isso? Até 2 anos. Até 2 anos de suspensão, é Suspensão, muita coisa. mas aquele negócio, o Rafael, é, se aconteceu isso, né, para a pessoa ter esses 2 anos, foi porque ele cometeu as infrações previstas no CTB. Uhum. Né? Nada acontece por acaso. Não, claro, claro. Né? Você não vai perder a Então, carteira se você não tem uma recorrência em multas, né? é isso aí. Então, e outra coisa que as pessoas, é bom, tipo assim, eu gosto de deixar claro isso. Não é o agente da autoridade que está te multando. Não é.
Sim, sim. Quem está te fazendo a notificação, Ele tá cumprindo a ele lei. tá cumprindo o que ele tá É, sendo pago para, exigido para isso, né? é o que está no CTB, né? E aí acontecia muito, né, Rafael, que a gente sempre conversa nos nossas conversas pessoais, né? Uhum. Às vezes a pessoa quer conversar, reclamar e tal, e porque eu tô certo e tal. E a orientação que eu deixo é o seguinte: não é um ambiente para ficar discutindo se está certo, se está errado, se a gente está fazendo ou não. Sim, Né? não Para cabe. isso, as pessoas têm os órgãos competentes para fazer tomar essa, para ele ir lá questionar se está certo ou não, né? Uhum, uhum. E aí acontece muito disso, né? Às vezes o agente da autoridade de trânsito ali, que pode ser qualquer um, aqui eu não estou falando da instituição lá, Sim, Polícia sim, Militar, estou sim. falando pode ser um guarda municipal, pode ser um policial rodoviário Tá federal, ali cumprindo a lei, tá né? ali cumprindo a sua Ou um obrigação. agente, até mesmo um agente do Detran, está ali cumprindo ali a legislação e a pessoa quer ficar discutindo, o cidadão quer ficar discutindo direito, né? E o Uhum, ambiente para discutir direito, a gente sabe, né? Tem os órgãos competentes no Estado para você discutir o seu direito. E não é num local de fiscalização, uhum. né? Então, a orientação que eu deixo também é que, se acha que está certo, procura o local certo para fazer Sua a sua reclamação. reclamação, Tá entendeu? certo. O que mais, assim, que você acha que as pessoas mais perguntam em suas palestras e tal, relacionado a Então, essa Rafael, experiência sua com o tem trânsito? a resolução 996, a gente tem visto muito aí nas praias aí, aqueles ciclomotores elétricos, né, que as pessoas vulgam, dizem, os patinetes elétricos. Não existe, tá, pessoal? Aquilo ali é ciclomotor elétrico. Não pode dar para criança, não pode dar para adolescente, não pode conduzir sem ser habilitado na categoria A, né? Tem que usar capacete, não pode andar na calçada, não pode andar na ciclovia. Caramba, é o que mais a gente vê é ciclovia, calçada, né? Mas não pode. A legislação é bem clara, né? Na resolução 996/23, o CONTRAN vem de várias regulamentações desde 2009, salvo me engano, vem regulamentando esses ciclos elétricos, tá? Você tá Porém, falando principalmente daquela que tem umas rodas grossas, isso, assim, né? isso, Largas, né? isso, Que pequenininha, mas são largas. isso, E que é sentado mesmo, né? isso. Mas porque tem os patinetezinhos que a pessoa Aquele fica em pequenininho, pé, ali não teria problema, né? ali não tem É bom deixar problema. bem Isso, claro. isso. Mas é muito fácil da gente ver isso, sabe? Para você entender o que eu tô falando. É só dar um Google, Uhum. resolução 996/23. Lá tá muito claro o que é patinete elétrico, o que é ciclomotor, e tem tudo lá muito bem especificado. O que é bicicleta, o que é cadeira de roda, tem muito. Até cadeira de roda está previsto no CTB e regulamentado pelo CONTRAN, entendeu? Legal. Então é muito fácil. Agora as pessoas têm que. Não é só achar que tem o direito, elas têm que entender do direito que elas acham que tem, Uhum. né? Então, às vezes a pessoa quer discutir, não, mas isso aqui eu comprei ali. Tá, mas vai lá, né, procura a legislação, vai ler o que está escrito. Uhum. Né? E na legislação está bem clara. Ciclomotor elétrico, para você conduzir você tem que ter categoria A, você tem que usar capacete, calçado que se firme nos pés, não pode andar na calçada, não pode andar na ciclovia, tem que andar na via normal, não pode andar em rodovia, porque rodovia é acima de 80 quilômetros, né? A partir de ali, até 60, vias de 60 via de 60 quilômetros você pode andar. Rodovia estadual você não pode, rodovia federal você não pode, ou seja, você só pode andar nos grandes centros, nas avenidas e ruas. Uhum. Né? Então é proibido. Até dezembro de 2025, as pessoas terão esse lapso temporal para regulamentar esses veículos junto aos órgãos competentes de trânsito, né? Aos Uhum. DETRANS dos estados. Que é o quê? Você vai lá com a notinha fiscal, tal, vai fazer o registro desse veículo, né? E você vai emplacar, porque ele também tem que ser emplacado, registrado e licenciado. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, a gente vê muito disso. Antes de ter saído essa regulamentação, havia várias operações, eu mesmo apreendi várias ciclomotores desses aí, e eu olho assim como as pessoas andam com isso de forma despretensiosa, sem entender o perigo que elas estão correndo e causando às outras pessoas. Né? Uhum. Esses tempos atrás mesmo, um amigo meu mandou para mim de um acidente que aconteceu em Vila Velha, de um ciclomotor desse que parece que atropelou um personal, alguém que estava na praia, e a pessoa quebrou o dedo.
dá bem que foi só o dedo. Uhum. Né? Um veículo daquele que chega a 60 km, imagina pegar uma criança, um idoso. Chega a 60 quilômetros. Então as pessoas têm que Pô, ter... 60 quilômetros a pessoa e realmente a pessoa anda na ciclovia ou pior ainda, na calçada, olha o risco disso, né? Imagina pegar uma criança, um idoso, uma mãe. Não é lugar para andar com Uhum, isso, né? uhum. Ontem eu estava aqui na Praia do Canto, passou uma moça por mim na contramão, sem capacete, né? Então, né, as pessoas têm que entender que aquilo é um transporte ciclomotor, Tem que seguir regra. tem um regramento jurídico previsto no CTB que tem que ser seguir o que está escrito ali. Não Uhum, pode fugir disso, uhum. tá? Perfeito. E eles têm emplacamento, tem tudo, né? Já tem Ou alguns seja, rodando aí já tem que... multa também. Tem um caso muito interessante, Rafael, eu acho que foi em 2011, 2012, eu fui trabalhar, na época teve um tempo que eu fui trabalhar na cidade de Alegre, e aí durante a Operação Verão eu fui para Marataízes, né? E uma semana antes tinha acontecido um acidente na praia. Eu até deixar claro para as pessoas sobre quadriciclo também. Porque as Hum, pessoas acham que quadriciclo também não precisa de emplacamento. Precisa de emplacamento sim, registro sim, quadriciclo é até né? É bem um maior, né? equipamento robusto, É. né? E Um às vezes acidente com as ele. pessoas acham que aquilo é para brincar na praia, para andar para lá e para cá. Né? E na época eu fui para lá e a gente conseguiu realmente retirar esses veículos da via lá. Né? Eles Tiramos ficavam rodando todos. dentro da areia ali da praia. Andando na areia, na praia. Não, né? A praia também é via pública, né? Sim, Previsto lá sim. no CTB, né? Praias abertas ao público considera-se via pública também. O próprio jet ski também, de um tempo para cá, começou a ter uma cobrança muito maior. Eu lembro quando eu era criança adolescente, o jet ski também, o pessoal brincava assim, É, sem nenhum regramento, sem nenhuma segurança. Era uma coisa assim que deixava as crianças brincarem mesmo. Né? Também o próprio jet ski, até por acidentes, né? Que ocorreram, acredito que foram apertando. Hoje tem uma isso. lei bem mais rígida também, Sim, né? eu creio que sim. Eu não conheço a legislação, né? Mas o que acontece? Quadriciclo, por exemplo, é categoria B, né? Uhum, É categoria B, porém, você tem as mesmas regras ali da motocicleta. É entendi. capacete, o veículo tem que estar registrado, É B porque tem licenciado. 4 rodas. É, quatro rodas, muito bem, isso aí. Porque a A é duas ou três rodas, né? Aham. Categoria A. A partir da quarta roda aí já passa para a categoria B. E aí você tem que ter registro, licenciamento, usar capacete, usar calçado que se firme nos pés, né? Uhum. E andar normalmente, né? Seguir o ciclo da via. Outra coisa, Rafael, que eu acho muito interessante também deixar claro para as pessoas que todo mundo tem responsabilidade no trânsito. Uhum. Né? O pedestre tem que entender, às vezes a gente vê as pessoas leigas comentando assim, aconteceu um acidente, um atropelamento, mas fulano foi andar, Atravessar a rua no atravessar a lugar errado, rua. né? É, todo mundo tem que seguir regra. Nós Uhum. vivemos em sociedade, não dá pra gente imaginar, inventar coisa na nossa cabeça e querer fazer as coisas do jeito que a gente acha que é. Né? Eu que rodo muito, né? Cada dia eu tô numa cidade diferente aqui no Espírito Santo. Eu rodo muito em cidades pequenas do interior. Nessa semana estive em Tarana, Itaguaçu. O pessoal ali da cidade tem o hábito de não andar na calçada. Eles andam na rua, né? Então, assim, você é obrigado a dar espaço para o pedestre dentro da rua. As pessoas, apesar do CTB prever lá, né, que o maior vai cuidar do menor, mas o menor também tem a responsabilidade dele, né? Já teve Exatamente. situações de eu ter atendido lá no meu serviço, né? A faixa de pedestre está aqui. A pessoa passou fora da faixa coisa de 5 metros. Qual a necessidade disso que a pessoa tem que passar? Até porque o CTB prevê que as faixas, né, a mais de 50 metros, você pode passar. Mas se você for olhar a legislação, tem toda uma forma de você passar. Você não pode passar de forma transversal, você tem que aguardar o veículo para ver se você pode passar ou não. Isso está previsto lá. Até Né? isso está previsto. Tem toda uma previsão Ou legal. seja, 50 metros da faixa A mais de 50 metros você pode até passar fora da faixa. Fora isso, é Entendi. obrigação do pedestre passar na faixa. Eu acho que essa informação quase ninguém tem. Assim, as pessoas não têm esse conteúdo, Jets. Então, Pra mim mesmo,
nunca imaginei que dentro das regras tinha a possibilidade de passar fora da faixa, também escrita ali, né? Tem todo um regramento jurídico bem amarrado. Nossa legislação é muito boa. É claro que sempre pode melhorar, né? Uhum. Mas tem toda uma norma jurídica ali que diz, ó, você tem que fazer isso, assim, assim, só pode ser assim, assim, assim. Então, as pessoas têm que entender que apesar do veículo ser maior e ter a responsabilidade maior, o pedestre também tem a responsabilidade dele. Uhum. Né? E se acontecer, às vezes, um acidente fora da faixa, e dependendo do lugar onde que está, o próprio pedestre vai ser responsabilizado, e não o cara que atropelou, porque, você entende? O cara tá ali, conduzindo o veículo de forma correta, tudo certinho, tem a faixa, tem o semáforo, tá aberto, e a pessoa entra na frente, Sim. você tá entendendo? Então, E acontece o que a dessa gente vê situação. muito aí, né? Eu também sou de São Paulo, então aquela questão do motoboy passar naqueles corredores ali é previsto em lei? Olha Como é que é só, aquilo? a legislação, salvo me engano, o artigo 29 do CTB, tipo assim, eu tô falando no artigo 29, talvez não seja, mas eu creio que seja no artigo 29. Ele fala lá sobre as normas gerais de circulação, né? E as pessoas, lá tá bem claro, você tem que manter a distância do veículo da frente, a distância frontal, lateral, Uhum. né? A via, ela só cabe um veículo, né? Vamos para a parte científica. Sim, Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? teoricamente é um Né? veículo É um por veículo via. por via. Como que o camarada quer, né? Tá aqui, você tem a sua faixa aqui que você está dentro dela. Se ele quer fazer uma ultrapassagem, ele tem que passar na outra faixa, Uhum. né? Não tem como ele querer fazer a ultrapassagem na mesma faixa do outro veículo, porque Disputando espaço. dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Eu Uhum. sempre deixo muito claro isso. E aí, a pessoa, na hora que você olha aqui, o cara, você não vê ninguém. Na hora que você vai mudar a faixa, o cara está do seu lado, né? Então, as pessoas têm que ter responsabilidade na condução de veículo e principalmente de motocicleta. Então, por lei, o motoqueiro que passa tanto na direita quanto na esquerda, Ele entre tem que uma faixa e fazer, outra, tá errado, ele né? tem que fazer a transição de faixa Tem que ficar no total. centro da faixa vizinha, por Isso exemplo, ao aí, ele lado. vai, faz a transição e E faz volta a para ultrapassagem. ultrapassagem E novamente. ficaria na frente do veículo aí no É isso centro. aí. Porque ele tem que ocupar um E espaço num ali. sinistro, por exemplo, um sanduíche de dois carros ali, porque o cara tentou forçar um espaço que não existia entre os dois carros. Os carros não se responsabilizam. Os motoristas dos Olha veículos não se só, responsabilizariam. Rafael, eu não posso fazer essa análise assim, só de, aconteceu isso. Eu teria Uhum, que estar no ambiente, acompanhar os depoimentos, para eu entender como que foi a dinâmica, para eu poder, talvez sim, poder dar uma definição do que aconteceu ali, uhum. entendeu? Hoje, com o advento hoje de nós podermos, né, fazer o termo circunstanciado, você tem a possibilidade de poder apurar ali, fazer uma apuração prévia e poder indicar se alguém cometeu um crime ou não. Mas para isso você tem que ter uma robustez de informações para você poder dar uma definição. Uhum, Não é a gente pegar assim uma possibilidade de um fato e dizer, olha, aconteceu isso, é isso. uhum, Até porque eu tenho que ter muita responsabilidade na minha fala, né? Porque várias pessoas vão nos ver, né? uhum. E para não passar uma informação incorreta para as pessoas, porque depois alguém acontece a situação, não, ó, eu vi um Lá policial no que no podcast, podcast que falou os- isso, que é assim. Não, eu não posso falar isso. tá Eu certo. tenho que realmente estar no cenário para eu poder Fazer fazer toda a análise do uma caso. análise de caso e poder colher informações, dados, declarações, fotografias, vídeos, né? Tem situações que era muito fácil para eu poder definir, porque eu pegava o vídeo e estava ali a imagem. Sim. Está muito claro quem fez o quê, Uhum. não é? Então, não tem para onde fugir, né? Quando você tem a imagem não É, mente. Agora, tem situações a também, imagem fala, né? a imagem fala. Tinha situações que realmente não tinha como definir, entendeu? Entendi, perfeito. Bom, meu amigo, deixa eu até dar uma olhadinha na hora aqui. A gente já está quase indo para os finalmente aí. Vou deixar você bem à vontade no sentido de que mais você poderia estar nos trazendo, ou simplesmente dando uns toques para nós motoristas, e depois fazer uma finalização aí, se despedir para o público aí. Rafael, o grande problema hoje que eu vejo, tá? Se chama celular.
no trânsito. Tá? As pessoas estão assim dopadas, tá? Embriagadas por telefone. Uhum. Tá? Estão dirigindo, mexendo no telefone o tempo todo, não tem atenção ao que está acontecendo ao redor. E trânsito demanda Atenção. atenção. E eu Né? concordo com você mesmo. Não tem jeito de você conduzir veículo mexendo em telefone. Só faltam tomar banho com o celular na mão, né? E até motociclista você vê mexendo no Nossa, é telefone. verdade, eu já vi isso. Então, as pessoas têm que começar a entender que a vida é muito importante. Né? O bem material é bom, é importante, é legal nós termos, sim. Mas o mais importante na nossa vida é, é você mesmo. Uhum. Né? Imagina a pessoa, às vezes eu estou dirigindo aqui, estou olhando, o cara vai tomando a faixa assim porque ele está mexendo no telefone e esqueceu do volante. Entendeu? Então, primeira coisa, prestar muita atenção no que está fazendo. Segundo, eu costumo dizer, eu até estava falando naquela palestra que eu dei lá, tem gente que acorda de manhã, mas vem trazendo a cama junto, né? Esquece de acordar. Né? Acordou, pegou o carro, tem que ter atenção, tá ligado no que está acontecendo e não pensar que ele está passeando. Né? Até porque não depende só de você no trânsito, né? Então você tem que estar atento também pelos outros, pelos né? outros, por isso que vem lá a questão da direção defensiva, não é só você. Eu que, como você sabe, rodo aí 5.000 quilômetros por mês aí tranquilamente, que cada dia eu tô numa cidade, né, para atender o cliente. Eu vejo cada barbaridade do meu lado ali no trânsito e tal, e vejo muito acidente, né? Todo dia praticamente eu passo por um acidente na estrada e tal. E você vê, né? Como você fica pensando, como é que o cara tomou essa atitude? E às vezes deve ser isso aí também, né? O cara não tá nem prestando atenção, tá no celular, alguma coisa assim, Sim. e porque não faz nem sentido. Você começa a pensar, pô, não faz sentido o que ele fez, né? Sim, outra coisa também é o uso de cinto de segurança. É muito importante o uso de cinto de segurança. Né? O uso de cinto de segurança, a cadeirinha para criança. Não é? Então, uma série de regramentos que não foi criados por acaso. Foi criado... Até uma questão, levar cachorro, por exemplo, também tem regras, né? Tem. Para você conduzir o cachorro, ele tem que estar com a coleira. E aí tem uma trava De de cinto mesmo, cinto, né? que ele pega ali no cinto e trava o cachorro, porque o animal ele não pode ficar solto dentro do carro. Cabe, Uhum. inclusive, notificação. Outra, carregar cachorro no colo. Errado, não existe isso. Uhum. Tá? O cachorro tem que estar lá no banquinho com a trava Com o dele cinto lá, lá. com o cinto dele. Né? Porque eu participei de um treinamento há muito tempo atrás no SESC, eu acho que foi no SESC Senat. E aí o instrutor estava explicando sobre materiais soltos dentro do carro. Se você tá, imagina um acidente, um celular duro desse aqui batendo na sua cabeça. Uhum. Entendeu? Uhum. Uma garrafa solta dentro do carro batendo na sua cabeça num capotamento. Imagina agora um animal, um cachorro batendo para lá e para cá dentro do carro, né? Que você sacode para tudo quanto é canto. Sim, sim. Né? Às vezes você poderia sobreviver, né? E devido ao seu impacto pé interno, você acabar vindo a falecer ou ter um problema muito sério de saúde. uhum. Né? Então, a orientação que eu deixo para as pessoas é que tenha responsabilidade no trânsito. Né? Nas nossas palestras, algumas que você já participou, que você tem acompanhado, a gente tenta levar isso para o público. Né? Voltando lá sobre... a questão da direção defensiva, eu ia dar uma palestra na empresa muito grande lá na Serra, a Skystone Brasil, Conheço. a convite de um amigo, e eu tô indo, chuva, eu estava passando pela BR-101, mantendo ali velocidade compatível com a via e com a chuva. Não quer dizer que 80 km na via que eu vou andar 80 com chuva. Em dia de chuva. Né? Deu uma diminuída, tô na minha mão, indo normal, e passa um carro pela direita, um Corolla, com a carrocinha atrás, né? E tava com as ferramentas ali, eu não sei se a pessoa era pedreiro, o que o cara tava indo fazer. Mas tava bem então de Corolla, hein? Tava bem. Tava na pista da direita ou na pista da esquerda. Quando chegando ali antes de Carapina ali, tem um Atins ali, um posto de gasolina à esquerda, e tem por baixo, para chegar nesse posto tem um viaduto por baixo, então você passa, né? Nós que estamos na BR passamos por cima. Só que tem um ressalto, um desnível na via. Ferramenta pulou dali. Uma pá soltou de cima do carro e aquele negócio saiu voando. Meu Deus. Né?
e quase Acerta alguém. acerta o meu carro. Né? E eu usei, inclusive, isso como experiência de direção defensiva nessa palestra que eu fui dar na Skystone lá. Pô, pena que você Porque não tava filmando ainda, né? Senão... foi muito engraçado que eu tenha utilizado essa experiência pessoal, né, lá nessa palestra, porque na hora que eu iniciei a palestra, deu pane no aparelho, né, de Um apresentação, data né? show, Data né? show deu pane. E aí você começa a contar, 1, 2, 3, 4, 5, aí eu tenho que fazer alguma coisa e começar a falar com o povo, né? E Aham. aí eu já usei essa experiência pessoal Que para você dizer tava indo lá. indo lá, que se eu tivesse colado no carro de trás, do carro que estava na minha frente, ou se eu tivesse com uma velocidade um pouco maior, Teria pego em teria você. pego em mim, eu talvez nem lá eu E se é, estaria. e se é uma moto, por exemplo? Tinha Imagina, matado, com certeza. uma pá. Né? Então, o que eu deixo para as pessoas aqui como experiência, né, do tempo que eu trabalhei lá na unidade de trânsito da polícia, é que tenham responsabilidade no trânsito. Trânsito não é brincadeira, trânsito mata, né? As pessoas têm que ter muito cuidado com o veículo. Uhum. Veículo mal utilizado é arma, Sem né? dúvida. Se beber, não dirija. Que você tenha em mente que Chegou os próximos convidados. você tenha em mente que você faz parte daquele movimento que está ali, dos veículos passando para lá e para cá, né? E que a sua chegada em casa só depende de você, né? Também, Uhum. né? Se todos nós pensarmos assim, nós vamos ter um trânsito seguro, um trânsito responsável, né? Uhum. E com certeza nós não teremos problemas, né? Com certeza. E fica aqui o meu agradecimento também, Rafael. Eu gostaria de agradecer algumas pessoas que passaram na minha vida, que hoje eu já não pertenço mais ao batalhão de trânsito, né? Eu saí de lá. Foi um local onde que eu fiz grandes amigos, né? Queria deixar um abraço aqui ao meu ex-comandante, Coronel Glares, que foi uma pessoa excepcional, uma pessoa que realmente nos dava liberdade para trabalhar, né, dentro da legalidade, com honestidade, comprometimento com a coisa pública. Uhum. Deixar um abraço aqui também para o Capitão Teotônio, Capitão Sandro, Capitão Melaine também, que são assim pessoas que me Que comandaram durante o tempo que eu estive lá. fazem parte da sua história, né? E tipo assim, pessoas realmente que me ajudaram muito dentro da instituição, principalmente no tempo que eu passei ali no Batalhão de Trânsito, né? Uhum. E a minha eterna parceira, Bárbara Catarina, Caba Bárbara Catarina também, que é uma amiga, assim, excepcional, uma pessoa que nós começamos a trabalhar juntos ali, criamos uma afinidade muito grande, e no último ano, nós trabalhamos o último ano todinho juntos, e foi muito legal ter trabalhado com ela, e outros profissionais também lá do batalhão, que são pessoas, assim, muito boas, né? Que legal, meu amigo. Então, como você viu, já estamos chegando nos finalmente mesmo, Sim. né? Até os próximos convidados meus aí para gravar já chegaram na sala. Cara, só tenho que te agradecer muito aí a oportunidade. A gente Muito é obrigado, Rafael. amigo fora, fora do lado business, vamos dizer assim, né? Então já era uma ideia minha trazer uma pessoa para falar de um conteúdo diferente, um conteúdo diversificado. Eu achei que essa questão do trânsito aí é importante para qualquer pessoa saber, ter esse Sim. conteúdo. Eu acho que vai ajudar muita gente. Então, quero te agradecer muito, tá bom? Pela parceria aí, pela Obrigado. oportunidade da gente estar aqui. Foi só a primeira vez, a gente vai fazer com calma. Torcer para não ter nenhuma sala reformando aí, né? Para não ficar uns ruídos no som. Já peço novamente desculpa para o público. E é isso, pessoal. Papo Business, toda quinta-feira, às 18 horas. Peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, curtem, comentem. E é isso aí. Toda quinta-feira, Papo Business, às 18 horas. Obrigado.